E aí pessoal, tranquilo? Vamos lá, mais um vídeo da série da nossa caminhonete aqui, um projeto que eu fiz. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são as duas tomadas de força, tá? São tomadas a nível industrial, né? Você pode ver que a pinagem delas vai para 32 amperes, né? O que acontece? Eu tenho 4 baterias estacionadas dentro da caçamba. Duas estão ligadas em paralelo, que fazem 110 volts, ou 110 volts ou 12 volts, e duas ligadas em série, que fazem 24 volts ou 220 volts. Né? Para cada banco de baterias, eu tenho uma usina de carregamento, que vem a ser um carregador elétrico, a gente chama de usina. Na verdade é a marca comercial, né? Mas ele é muito bom, diga-se de passagem. Então eu tenho uma usina de 110, carregamento 110, uma usina de carregamento 220. Daí a necessidade de performar duas entradas, né, de carregamento, né? Eu tenho o comando, a voltagem específica de cada uma, eu vou acompanhando, né, a descida delas. E a cada uma delas, a necessidade de carregamento, eu ligo uma. No caso a azul é 110, eu deixei para 110, parte de baixo. E a vermelha, eu deixei para voltagem 220. Né? Então eu carrego, porque o que acontece? As baterias estão bem aqui, ó, na parte, no fundo da caçamba, depois da cozinha. Então elas estão num local de difícil acesso. Né? Difícil acesso no sentido de que não é uma coisa que você abre a tampa e você tem acesso a ela, você tem que abrir a tampa, tirar a cozinha, entrar lá no fundo, né? Aí como é que você vai carregar elas cada vez? Botar fio, fazer um fio saindo por fora? Não. Eu não gosto de improvisação, eu gosto de algo já fixo. Como eu digo, eu tenho todos os elementos necessários a um convívio, a uma vida, a uma sobrevida humana, já tudo está estipulado, instalado e estipulado na caminhonete. Nada eu preciso tirar ou botar quando eu chego ou saio de viagem. E o carregamento das baterias é a mesma coisa, né? Então eu fiz dessa maneira, eu já deixei tudo instaladinho aqui. Um detalhe muito importante: quando você tem uma carga, vamos dizer assim, uma necessidade proeminente de uma amperagem muito grande, eu tenho duas baterias de 110 volts cada uma, são 4, ou seja, para cada banco eu tenho 220 amperes, né? No começo, é que as coisas são assim, ó, a gente apresenta as coisas, a gente fala das coisas, e parece que, para quem está chegando agora, que tudo é muito fácil, que tudo é muito óbvio, que tudo nasceu pronto, e não é assim. Assim como na vida não é assim, o projeto das coisas não são assim. A caminhonete não nasceu assim. E foi um processo de 2 anos até chegar. Ela começou de um jeito, passou por outro, até concluir assim. Então, voltando ao tema, aproveitando o gancho que eu falei, nem sempre havia essas tomadas industriais. Inicialmente era uma tomada de jardim, essas de jardim, que foi instalada aqui e usava um fio normal, uma tomadinha normal, né, de casa, de residência, uma extensão, né? E volta e meia que eu estava carregando aqui, eu via que, principalmente quando a bateria estava muito descarregada, as baterias estavam descarregadas, que esquentavam demais, esquentava até o ponto de muitas vezes derreter a tomada, derretia fio. Quando eu via, estava fumaceando isso aqui, né? Não foi uma nem 2 vezes, fui aumentando a carga dos fios, mas mesmo assim a tomadinha era insuficiente, era tomada de casa, que por mais que seja forte uma casa, não era suficiente aqui para o projeto das baterias. Daí que por fim, eu tive a ideia de botar uma tomada industrial, né, qual vocês estão vendo aqui, e eu fiz também vou mostrar aqui para vocês. Eu carrego junto aqui a minha própria extensão, ó. Uma extensão feita, ó, uma pinagem para ela, com um fio também, um fio de, não me lembro quantos milímetros era, mas é um fio bem generoso esse. É o suficiente para que não haja sobrecarga de amperagem, de tensão, em razão da necessidade das baterias.
né? Então, não adianta só ter a bateria, só ter uma tomada, se você não tiver uma extensão adequada para isso. Você vai esquentar a extensão, você vai esquentar a tomada, você vai derreter a tomada. Então, é todo um conjunto. As coisas costumam ser um conjunto, entendeu? Não adianta só fazer uma ponta e não dar atenção para outra. Então, é muito importante isso aqui para a segurança, você ter um conjunto equilibrado, né? Um conjunto equilibrado, o equilíbrio. Volta de novo aquele ponto do equilíbrio, né? Das coisas, né? Porque senão você vai ter problema. Essa aqui sim, essa eu poderia até deixar dentro da caixa ali, mas por enquanto eu optei em deixar por aqui. Afinal de contas, a gente tem muito espaço, né, na caminhonete, então muitas coisas eu acabo deixando por aqui mesmo, não tem problema nenhum. E detalhe, eu tenho uma placa solar ali em cima, né, que já naturalmente alimenta as baterias. Então, via de regra, as baterias do banco de 110 volts ou 12 volts, elas estão permanentemente sendo carregadas pela placa solar, né, que eu tenho instalada para elas. É oportuno informar que grande parte, a maior parte dos equipamentos, luzes, motores de bomba, pressurizadores, conjunto de som, enfim, a grande parte da casa, por assim dizer, ela está ligada no 12 volts, nesse cara aqui, né, que performa junto com a placa solar, né. As baterias estão sempre sendo carregadas. Quando há necessidade de uma carga mais forte, mais um consumo, né, que a placa não dá conta, enfim, aí eu entro com o carregador elétrico aqui mostrado. O 220 volts eu tenho para duas finalidades apenas. Para a geladeira, né? A geladeira está ligada no 220, né? E a Starlink. Então, são os dois itens que eu uso o 220 volts. Né? Todo o resto da casa, de uso mais frequente, eu me utilizo do 110. Eu deixei a geladeira aqui porque a geladeira é um item que é fundamental, né? A internet até não é tão fundamental, a internet você pode ligar, desligar, ligar, desligar, não vai gerar um consumo excessivo de sobrecarga de tensão nas baterias. Mas a geladeira é um item que você está 24 horas ligado. Óbvio que, na medida que a geladeira atinge a temperatura adequada, ela se autodesliga, então ela fica naquela flutuação de temperatura do compressor dela, que ela não vai também se manter ligada todo o tempo. Mas estando, vamos dizer assim, só ela conectada nas baterias ou na rede de 220, ela vai me dar uma autonomia de uso de cerca de, olha, 4, 5, 6 dias. De fato, eu não tive ainda uma oportunidade de ficar ali tanto tempo parado no local. O máximo que eu fiquei foram 3 dias, né? Foram 3 dias e ficou sobrando carga. Então eu imagino que 6 dias ela vai suprir com bastante primazia a necessidade da geladeira. Claro que agora tem a Starlink ligada, entendeu? Quando for ligar, vai puxar do 220. Então pode ser não, com certeza vai haver um decréscimo de carga para a geladeira. Mas o meu projeto foi, vamos dizer assim, foi estipulado em cima da geladeira apenas com a tomada 220. Falando em geladeira, uma coisa que favorece o baixo consumo dela, antigamente ela estava aqui atrás na caçamba, então ficava tirando, botando, era uma confusão, era um atropelo de coisa. Eu optei em todo o banco da caminhonete. Normalmente as caminhonetes têm banco bipartido, dividido em 1/3 e 2/3. Eu optei em sacrificar, por assim dizer, a parte do terço, de um dos terços do banco, no projeto da geladeira. Ó. Então eu fiz um móvelzinho para ela aqui, de MDF, né? Ela está presa aqui, de maneiras com que, além do acesso ser fácil, ó, acesso fácil para ela, né? Ela fica protegida dentro do habitáculo do veículo, não pegando sol, não pegando a umidade do tempo, não pegando o excesso de calor do tempo.
E com isso acaba também havendo um menor consumo de energia por parte da geladeira. Vale dizer também, você vê como as coisas devem ser pensadas, né? Um outro ponto qual eu decidi manter aqui é que, por exemplo, como ela é uma geladeira quadrivolts, ela funciona 12, 24, 110, 220, no transcurso do meu deslocamento, quando eu estou me deslocando, eu não me utilizo das baterias estacionárias que são para elas. Eu me utilizo do acendedor, da tomadinha 12 volts que eu tenho na caminhonete. Ou seja, quem está carregando, quem está fazendo funcionar a geladeira é o gerador do motor. Né? É o alternador do motor. Né? Depois, quando eu paro para acampar, para armar acampamento, eu desligo a tomada do gerador do motor, né? E ligo numa tomadinha que eu tenho já pré-instalada aqui, só desligo um, ligo o outro, né? Um plug and play, e aí passo a utilizar as energias das baterias estacionárias que estão aqui dentro da caçamba. Então, um projetinho que eu achei muito interessante, muito racional, né? Então você tem aqui uma condição de altura boa de manuseio, né? De ergonomia, né? Porque às vezes o camping tem essa questão da ergonomia, você tem que se agachar muito, você tem que se levantar muito, você tem que se... Né? Aqui você tem uma ergonomia fácil, ela está numa sombra, ela está protegida, ó, está protegida com a estrutura da caminhonete, de calor, de chuva, de todos os agentes intempéries do tempo. E de quebra eu consegui estabelecer esse link de energia, quando eu estou me deslocando eu utilizo do carro, do motor, né? Está sendo carregado mesmo. E quando eu paro, eu utilizo das baterias estacionárias. Vale dizer também que, no ensejo disso que eu estou falando, da questão elétrica, toda iluminação, tudo que diz respeito à parte da casa, por assim dizer, está ligado nas baterias da caçamba, das estacionárias. A parte do motor, eu não posso perder o motor. Você tem que ter em mente que você não pode perder o motor. O que é perder o motor? É você quer ficar sem energia nas baterias do motor, sem arranque. Lembra você está acampado, não sei o que, num lugar assim, daqui a pouco fica gastando com um dia, 2, 3, quando vê, vai dar o arranque, não tem motor. Aí é um problema, meu camarada. Aí você tem um problema. Então, para preservar isso, todos os itens da casa estão ligados na estacionária. Eu posso perder a casa, eu jamais posso perder o motor. Né? As únicas coisas que estão ligadas ao motor são coisas que estão atreladas ao funcionamento do motor, qual seja a geladeira, quando em deslocamento, e o guincho. O guincho também está ligado nas baterias porque o guincho puxa muita tensão, muita amperagem. Se eu fosse colocar para as baterias estacionárias, talvez eu não tivesse, no momento que as estacionárias não estão com plena carga, etc., ou descarregadas, e eu precisaria utilizar o guincho, eu não teria condição elétrica, tensionamento elétrico suficiente para movimentar o guincho. Então eu deixei ele ligado nas baterias do motor, até porque o funcionamento do guincho vai se dar com o motor ligado, né? Que muitas vezes você utiliza o guincho também aproveitando o tracionamento das rodas, né? As rodas ajudando também o guincho, ou seja, um ajudando o outro. Mas enfim, isso é um ponto importante que se diga. Não perca o motor, perca a casa, mas não perca o motor. Valeu?